Retomada de atividade portuária em Pelotas gera discussão no plenário da Câmara. Obras na principal avenida do Fragata são fiscalizadas. Funcionários da empresa Labor denunciam irregularidades. Essas e outras informações você confere agora no TV Câmara Notícia, primeira edição. O vereador Ricardo Santos fiscaliza obras da principal avenida do bairro Fragata e encontra problemas. A pavimentação da Avenida Duque de Caxias preocupa o parlamentar que foi até o local fiscalizar a situação da obra. Segundo ele, em um dos trechos, o local apresenta um desnível e em dias de chuva, o escoamento pode ficar prejudicado. Pela altura, né, que foi colocado o asfalto, a qualidade do material e as bocas de lobo que a gente vê que estão totalmente, né, aterradas, né, entulhadas. Não está sendo feito friso para largar o asfalto está sendo largado, né, solto no antigo pavimento, né, no asfalto que já existia. O desnível que existe entre as calçadas e a altura do asfalto que ficou, vocês podem observar através das imagens e das fotos. Então é preocupante, porque isso é dinheiro público. Com a mini-reforma política aprovada ano passado no Congresso Nacional, a legislação eleitoral sofreu algumas mudanças. Dentre as alterações promovidas, uma delas é a redução no período de exibição da propaganda gratuita em rádio e TV. Vão ser 35 dias, a partir de 26 de agosto. 70 minutos em inserções de 30 e 60 segundos e um bloco de 10 minutos no horário nobre. Eu fui descobrir, nas ruas, se a população sabe que houve mudanças. Sabe quais são as novas regras para esse período eleitoral? Nada. O senhor sabe quais são as novas regras da eleição desse ano? Não sei. Já sei. É 45 dias, né? Isso mesmo, já sei. Ainda não me informei, não sei nada, eu estou por fora. Não. Conheço alguma coisa, por alto. Por exemplo? Não pode haver, por exemplo, financiamento de entidades privadas, de empresas. Não. Mas nem tudo mudou. O mês das eleições segue em outubro. Dia 2, o primeiro turno, e 30, o segundo. Embora estejamos a menos de um mês e meio para a primeira consulta, a população demonstra desconhecimento do calendário eleitoral. A senhora sabe quando vão ocorrer as eleições? Quais são os dias? Não sei, meu filho, não sei. Não sei também. Não sei nada. Era novembro, não sei se é ainda, não me lembro. Em outubro e novembro. Datas para as eleições? Não, também. É 3 de outubro, né? Ou não? Eu não sei como. É em outubro, né? Final de outubro e depois em novembro, segundo turno, né? Fique atento às outras mudanças. Veículos com jingle é proibido no dia das eleições. Adesivo no carro só se for comum de até 50 centímetros por 40, ou micro perfurados. São permitidas bandeiras e mesas para distribuição de material. Bonecos e outdoors estão proibidos. Mais do que um dever de ir às urnas, o cidadão tem o direito de acompanhar se os eleitos cumprem o prometido durante o período eleitoral. Mas será que o pelotense tem esse hábito? Lembram quem votou na última eleição? Sim, A senhora acompanhou o trabalho? acompanhei. Lembra então? Lembro. E a senhora acha que o candidato que a senhora votou superou as expectativas? Não, nenhuma. O senhor lembra em quem o senhor votou na última eleição? Não, eu também cometi esse mesmo pecado. A gente vota, se desliga dos candidatos. A senhora se lembra em quem votou na última eleição? Lembro. Cumpriu as expectativas? Olha, creio que vem cumprindo ainda, né? Está cumprindo, espero que até o final do mandato termine. É necessário um incentivo ao Porto de Pelotas, segmento crucial para o crescimento da cidade. Mas a forma como isso tem sido feito gera discussões. Desde o início deste ano, a atividade portuária em Pelotas ganhou fôlego com a chegada da celulose rio-grandense. E com isso, a expectativa da geração de 800 empregos diretos. A importância do investimento no Porto de Pelotas é consenso. O que gera divergência é o trânsito de veículos pesados, da entrada da cidade até a região portuária,
o que pode afetar a vida dos moradores. Isso aqui é uma zona residencial e educacional. Então tem condições de fazer outra via de acesso, que não seja por aqui, fazendo uma ligação direto da ponte de São Gonçalo, direto com o porto, e não por aqui, por dentro da cidade. Do jeito que está, vai comprometer todos os moradores. A discussão da viabilidade chegou até o plenário da Câmara e ficou polarizada entre os que são contra e a favor ao acesso por dentro da cidade. Eu quero um porto melhor, eu quero um porto desenvolvido, quero uma cidade desenvolvida. E por não ter um acesso por fora da cidade, que foi prometido pelo governo federal, a gente fica sem esse investimento? A gente fica sem essa geração de postos de trabalho? Não é caminho para o Porto de Pelotas o centro. Não pode ser. Caminhões enormes, com mais de 22 metros, com 40, 50 toneladas de peso. Não existe. Nenhuma cidade do mundo está preparada para isso. Na tentativa de acabar com o impasse, o vereador Marcos Cunha fez um encaminhamento para que a Câmara contrate um engenheiro para fazer um estudo técnico que sirva de embasamento. Para verificar se naquela zona ali da Conde de Porto Alegre é possível ter acolhimento de grande número de caminhões de peso, né, com grande carga, que está sendo proposto ali para aquela região. Quem sabe, se fizermos um estudo sobre o tráfego naquela região, nós podemos ter medidas de atenuação do problema. E no próximo bloco você confere uma entrevista com Pedro Bittencourt Júnior, chefe da assessoria jurídica da Câmara de Vereadores, que vai falar sobre legislação em período eleitoral. Nós já voltamos. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Pé no chão, chocolate quente, picolé no verão. Está contente, beijo roubado, fazer muitos gols, ter um namorado, assistir um show, comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber onde vai, banho de mar, sair por aí, sem hora pra voltar e se divertir. Sou feliz de cara, sou feliz na vida, sou feliz sem drogas, sempre tem outra saída. Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Auxílio Comunitário Toxicômano de Porto Alegre. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil, um país de todos. Governo Federal. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. O final de semana, com clima instável, foi substituído por uma segunda-feira que começou gelado. Mas como será que ficam os termômetros para os próximos dias? Você confere agora.
A segunda-feira começou fria com os termômetros em 6 graus. O céu permanece limpo até a noite sem previsão de chuva. A máxima pode chegar aos 18 graus. Na terça-feira o sol aparece novamente e os termômetros ficam entre 9 e 20 graus. O dólar começou a semana em alta de 0,23%, com valor de R$ 3,20. Já o euro subiu em 0,10% e pode ser comprado por R$ 13,63. E para quem deseja fazer compras em Ribeira, Chuí ou Rio Branco, o peso uruguaio oscilou negativamente em 0,25%, está cotado em 11 centavos. E a partir de hoje, às 7h30 da noite, o projeto Som Daqui está de volta. A terceira edição do Som Daqui vai contar com 18 atrações, que vão realizar apresentações de 1 hora, com entrada gratuita e transmissões ao vivo pela TV Câmara nos canais 16 da NET e 12 da Blue. O objetivo da iniciativa é dar visibilidade a bandas e músicos de Pelotas e região. Vários estilos musicais vão passar pelo plenário da Câmara. E a primeira atração é a Mâncio Jorge Banda, que retorna ao projeto com repertório composto por pagode e sertanejo. Nosso amor, no rádio nosso som, imagina nossa cor, nossa cor marrom, marrom bombom, marrom bombom, nossa cor marrom. Após denúncias de irregularidades, trabalhadores da empresa Labor estiveram no Legislativo. E a reunião aconteceu na presidência do Legislativo para discutir a situação dos funcionários da empresa que prestavam serviços de limpeza às escolas do município. A gente percebe claramente que feriu esse princípio da moralidade, que houve promessa de emprego em troca de voto. O vereador Ricardo Santos fala nas providências que vão ser tomadas para esclarecer as denúncias. A partir de terça-feira nós vamos instaurar na casa uma comissão parlamentar de inquérito. Já tem como proposta do vereador Vitor Palladini para ser o presidente dessa comissão. O vereador Vitor me convidou, e através da presidência, para que eu seja o relator, né, da CPI deste fato determinado. E a comissão dessa casa vai ter que examinar isso, até em nome da moralidade, em nome do respeito às pessoas que ficaram trabalhando nas escolas enquanto eram substituídas por outros em troca de apoios políticos. E hoje recebemos aqui na bancada do CN Pedro Bittencourt Júnior, que é chefe da assessoria jurídica aqui da Câmara de Vereadores, que vai falar um pouco sobre a legislação em período eleitoral. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Boa tarde aos apresentadores, aos telespectadores, os ouvintes da TV Câmara. Então, Pedro, a legislação passou por algumas mudanças este ano, né? Para ti, que trabalha diretamente aqui com a assessoria da Câmara, quais são as principais mudanças? Olha, em realidade, as mudanças com relação à propaganda eleitoral, ao material utilizado, não dizem muito respeito à nossa Câmara de Vereadores, né? Porque houve uma mudança na legislação com relação a tamanho de adesivos, a forma como a propaganda poderá ser veiculada em propriedades particulares, né? Isso não nos diz respeito enquanto instituição, muito embora cada cidadão tenha o direito e até o dever de, em se deparando com propaganda irregular, né, promover aí uma denúncia ao Ministério Público Eleitoral. Mas o que nos diz respeito aqui na Câmara de Vereadores é com relação às dependências do Poder Legislativo, ou seja, no espaço interno da Câmara, né? Porque de acordo com a legislação federal, nas dependências do Poder Legislativo, a propaganda eleitoral, a veiculação dessa propaganda fica a critério da mesa diretora, estabelecer as regras, né? Claro que dentro das normas gerais da legislação federal, né? Isso é o que diz na resolução 23457 de 2015, que regula a propaganda eleitoral em geral. Em razão disso, a Câmara de Vereadores
todas as eleições ela edita uma norma interna, também chamada de resolução, que vai ditar o comportamento dos nossos servidores e até dos nossos parlamentares, enfim, de todas as pessoas que transitam na sede do Poder Legislativo durante o período eleitoral. Pedro, até para o nosso telespectador entender um pouquinho melhor. Essa mini-reforma política foi muito discutida, né, no Congresso Nacional. Qual a importância disso na atualidade? Olha, em razão de ser a primeira experiência eleitoral pós a mini-reforma política, nós tivemos aí diversas alterações significativas. Me parece que a maior delas, dentro do tema que nós estamos tratando hoje, é do tempo de propaganda, né, do tempo de campanha eleitoral, que foi reduzido de praticamente 3 meses para 45 dias. Né? Isso tem um impacto no comportamento das pessoas e aqui dentro do Legislativo também. A gente faz questão de esclarecer para os telespectadores, porque nos perguntam muito isso no dia a dia, né? A questão dos candidatos não aparecerem na televisão, né, como normalmente aparecem, e a nossa TV Câmara permanece transmitindo as sessões. Por quê? Porque o parlamentar, o vereador, ele não deixa de ser vereador, não deixa de ser parlamentar, ele não deixa de exercer a sua atividade no período eleitoral. Então, o que se está transmitindo aqui, né, é uma sessão legislativa, é o trabalho parlamentar, é a função do vereador e não uma atividade eleitoral, né? As atividades eleitorais, elas estão regulamentadas pela legislação federal para que todos tenham, né, um tempo igual, entre aspas, né, porque esse tempo é calculado de acordo com os partidos, com a representatividade dos partidos políticos no Congresso Nacional, para que todos tenham o mesmo tempo e o mesmo tratamento, né, no período eleitoral, naquilo que se chama de propaganda eleitoral gratuita. Mas aqui na Câmara de Vereadores, né, nós seguimos com as nossas sessões ao vivo e estabelecemos regras de debate interno, onde o vereador não vai se utilizar do espaço, né, que ele tem para propaganda política eleitoral. Isso ele não pode fazer, está na nossa resolução. Mas, concluindo a tua pergunta, eu acho que o tempo de redução da propaganda é o mais significativo, né, a principal alteração. As outras já vinham acontecendo há algum tempo. Por causa dessas mudanças, né, inclusive dessas coisas que tu falou agora há pouco, que a TV Câmara segue veiculando, vai ser permanente esse acompanhamento ainda do setor de vocês aqui na Câmara? Exatamente, não só nosso, como do próprio pessoal da imprensa, né, porque ao mesmo tempo em que se edita uma resolução que regra normas de comportamento no período eleitoral, tem que haver uma fiscalização. Então, o presidente da casa normalmente nomeia uma comissão, né, onde existe um membro da assessoria jurídica, outro membro do setor da imprensa e algum outro membro, um servidor efetivo daqueles de carreira da casa, para fazer esse acompanhamento. Mas nós já fizemos uma primeira reunião com os nossos vereadores, né, todos eles estão bastante conscientes e cientes, né, de que esse espaço aqui é um espaço para o debate, né, das questões públicas, né, do município de Pelotas, e não é um espaço para debate eleitoral, né? Porque se em isso acontecendo, e aí vem uma lembrança significativa, né, poderá ocorrer uma punição não só para a transmissora, né, mas também para aquele que gerar na conduta, se chama conduta vedada, conduta proibida, né? Antigamente apenas a TV era responsável. Hoje a TV, ela pode se eximir disso no programa ao vivo, na medida em que ela tomou as providências, e nós tomamos essas providências em nome da mesa diretora do Poder Legislativo, para evitar as condutas vedadas. Então, o vereador, no caso de incidir, que nós não acreditamos que não vai acontecer, né, ele será responsável, né, pela prática da proibição e sofrerá as consequências disso da legislação eleitoral. O senhor falou de um dos pontos dessa resolução, né? Quais outros mais importantes, assim, também igualmente importantes? Com relação ao trânsito, né, de pessoas na casa com propaganda eleitoral, né? Não está impedida, não existe a proibição da propaganda, da manifestação individual e discreta, mas não pode entrar portando faixas, bandeiras, essas coisas, né? Porque não é um local.
cumpre ressaltar que os bens públicos, né, e aqui é um bem público, né, a Câmara de Vereadores, a sede, o prédio, né, não podem servir de espaço para a propaganda político-partidária. Pedro, isso inclusive serve também para pessoas que venham assistir aqui a sessão, né, porque nós sempre recebemos bastante gente aqui. Isso também serve para essas pessoas? Exatamente. Manifestação individual e discreta nos termos da legislação, né? Ninguém pode impedir que alguém, né, circule pela casa e se manifeste de acordo com sua preferência partidária, né, ou seu candidato, mas de forma individual e discreta. Não pode ter uma ação coletiva, né, nem propaganda extensa, na medida que, repito, este não é um espaço para propaganda eleitoral. Tá certo. Obrigado, Pedro. Muito esclarecedor. Pedro. Em nome da assessoria jurídica, né, nós agradecemos a oportunidade aí. Muito obrigado, um bom trabalho para vocês. Obrigado. E o TV Câmara Notícia, primeira edição desta segunda-feira, fica por aqui. Acompanhe a nossa programação e tenha mais informações. Tchau. Obrigada pela audiência, uma ótima semana. Tchau.